Boa tarde, bem-vindos a mais um Sociedade Civil. Hoje, com a ajuda dos nossos convidados e parceiros, vamos falar sobre alimentos transgénicos. Antes, começamos e, como sempre, continuamos a insistir nas boas notícias, hoje com a assinatura do jornalista Daniel Oliveira. Olá, Daniel. Olá. Muito obrigada por teres tempo. É um prazer no meio aqui da tua agenda tão complicada, Sim. que passa pela coordenação de tantos programas na SIC e pela apresentação agora do teu livro, para falares um pouco este novo volume do Alta Definição. Já são muitos anos e muitas boas conversas. Parabéns. Muito obrigado. É de facto, este livro reflete as conversas que foram sendo tidas no programa. Temos 20 entrevistas e procuramos ir a várias áreas de atividade. Temos pessoas ligadas à música, às artes, e era esse o objetivo, poder condensar no livro o essencial dessas conversas, de poder ter o Miguel Sousa Tavares, a Helena Sacadura Cabral, o professor Germano Saraiva. É de facto um grande privilégio. Isto, curiosamente, Daniel, para quem acompanhou a tua carreira desde sempre, tu foste dos primeiros empreendedores no jornalismo, diria, porque muito novinho, foste bater à porta de quem querias entrevistar. Sim, acho que é essencial nós, pelo menos, sermos impelidos a isso, ou auto-impelidos a isso, para não nos acomodarmos não nos resignarmos com aquilo que temos como realidade adquirida. E nesse sentido, eu procurei sempre ir um pouco mais além. E também no exercício da minha profissão hoje em dia procuro isso, não ficar pelo óbvio e tentar conseguir um pouco mais. Acho que o Alta Definição tem conseguido isso, mostrar um pouco mais destas personalidades que passam pelo programa. É claro que não te vou pedir para escolher nenhuma, até porque acredito que tenha sido difícil escolher já estas 20, assim como as outras anteriores do outro volume do Alta Definição, mas fica aqui o desafio de descobrir a verdade do olhar nestas entrevistas, agora por escrito, se calhar para saborear de outra forma estas conversas que continuam a marcar a antena da SIC. Entretanto, decidimos também desafiar-te a escolher boas notícias. Há quem diga que isto parece um paradoxo. Nos dias de hoje, pedir a jornalistas que escolham boas notícias, que elas ai. Sim, naturalmente. Podem estar mais escondidas, podem estar mais em pé de página, mas elas existem seguramente e merecem ter a luz do dia. Continuamos a ser os melhores em muitas das áreas, em investigação, em muitas outras coisas. Uma das notícias, por exemplo, que eu trago tem a ver com o Biobanco. Exatamente. Que é uma iniciativa do Instituto de Medicina Molecular. Sim, do qual eu sou padrinho e que foi considerada pela revista Time uma das ideias que está a revolucionar o mundo, precisamente porque pede e solicita aos portugueses e não só, aos cidadãos que doem, quer sejam saudáveis ou quer sejam doentes, e essa doação de amostras biológicas. Amostras biológicas, exatamente. Visa criar novos dados na investigação de doenças como o cancro, como a osteoporose, como o Alzheimer. É uma iniciativa que é muito meritória, que é presidida pelo Dr. João Lobo Antunes, e nesse sentido é um prazer estar associado a essa iniciativa. E já são muitos milhares de amostras biológicas que estão reunidos então no Biobanco. A doação é voluntária e, claro, reunindo obviamente todos os critérios de privacidade em relação aos dadores. Portanto, aqui fica esta excelente notícia. Depois, uma outra notícia numa outra área, uma área que também te é particularmente querida, a questão da cultura e da música portuguesa. Gostes ou não dos Amor Eletro, o que é certo é que eles chegaram, marcam o panorama musical nacional e estão a vencer prémios, nomeadamente este prémio europeu. Sim, o que é muito revelador também daquilo que eles conseguiram e de serem um grupo que não ficou resignado e que testou novas sonoridades e que ainda há pouco tempo encheu o Coliseu dos Recreios, que é muito transversal no tipo de espectadores que tem, e este prémio que visa incentivar os novos talentos que surgem no mundo da música, e sendo um grupo português, acho que prova também que também neste campo
nós temos boas pessoas. Eles cantam em português, julgo que isso é importante. Não se ingraram cantando numa outra língua e, portanto, também em português é possível que o mundo nos ouça. Sem dúvida. E que o mundo também olhe para nós com outros olhos. Poderias sempre perguntar ao mundo o que é que nos dizem os teus olhos, não é verdade? Não sei se o mundo diria coisas boas hoje em dia. Neste momento não, se calhar. Mas ainda bem que há este olhar, por vezes também... Porque acontece, de facto, nós insistimos diariamente, trazemos sempre pelo menos 3 a 4 boas notícias. Uma dessas notícias é o facto de algumas, neste caso 2 dezenas de entrevistas do Daniel Oliveira, do programa Alta Definição, estarem agora aqui, escritas em livro, para que de facto se possa captar outras essências, outros minutos, outros momentos destas grandes conversas. Daniel, muito obrigada por teres estado connosco aqui no nosso Sociedade Civil. Nós hoje vamos falar sobre alimentos transgénicos e começamos precisamente por um primeiro enquadramento. Onde é que estamos quando olhamos para a legislação e quando olhamos para a quantidade de alimentos transgénicos que já existem em Portugal e no mundo? Alimentos geneticamente modificados manipulados em laboratório, mais conhecidos como alimentos transgénicos. Normalmente este tipo de alimentos é modificado com o objetivo de criar espécies mais resistentes a vírus, fungos ou pragas, mas há também quem defenda que são modificados para que tenham maior valor nutricional ou para aumentar as produções. Quando se fala sobre este tipo de alimentos, é certo que se vai gerar discussão. Em Portugal existem inclusivamente associações que se dedicam a denunciar empresas que utilizam alimentos transgénicos na dieta de alguns animais ou mesmo os alimentos geneticamente modificados à venda em superfícies comerciais. Um estudo da revista Food and Chemical Toxicology, publicado no passado mês de setembro, revelou que o milho geneticamente modificado utilizado na alimentação de animais de laboratório provocava morte prematura, tumores e danos em vários órgãos. No entanto, estas afirmações já foram contestadas e desmentidas por várias instituições europeias. O Eurobarómetro de 2010 demonstra que em apenas 5 anos, de 2005 a 2010, é muito significativa a subida da desaprovação nacional em relação aos alimentos transgénicos. Há quem acredite que os alimentos geneticamente modificados podem ajudar a superar o problema da fome e da escassez de alimentos, isto porque será uma agricultura mais rentável, produtiva, com maior diversidade de produtos. Mas é de notar que existem leis europeias que prescrevem a obrigatoriedade de rotular os produtos geneticamente modificados e outras que obrigam as plantações de transgénicos a deixarem uma distância de segurança entre outras plantações. Já sabe que este é um tema que, obviamente, conta com a sua opinião através dos meios habituais. Queremos também esclarecer as dúvidas que possa ter em relação aos alimentos transgénicos. Também se fala na questão da clonagem, dos alimentos clonados, e por isso convém desde já esclarecer a diferença entre organismos modificados geneticamente, clonagem, e ninguém melhor do que a professora na Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa do Porto, Margarida Silva. Boa tarde, Margarida. Obrigada por juntar mais uma vez ao nosso Sociedade Civil, porque de facto convém desde já esclarecer a questão da clonagem. Atualmente em Portugal nem sequer se coloca, existe um vazio legal ou nem sequer está colocada a hipótese de legislar sobre este tipo de alimentos? De facto, é uma questão quente, embora não muito visível. O que se passa em Portugal é o mesmo que se passa no resto da União Europeia. Há, de facto, um vazio legal absoluto. No entanto, isso não significa que não haja já no mercado alimentos que provêm de animais clonados. E, portanto, isso é o caso em Portugal. Há notícias de jornais que apontam, por exemplo, para que já esteja a ser vendido em Portugal leite de vacas que são descendentes de animais clonados. Portanto, e pode-se considerar esse tipo de alimentos clonados? Exatamente, sim. Os animais clonados são muito caros. Ninguém faz animais clonados para os comer diretamente. Portanto, são sempre usados para objetivos reprodutores. E o resultado é que é depois comercializado. Em Portugal, de facto, não há qualquer legislação. Isso significa o quê? Significa que
o que vai para o mercado não foi sujeito a nenhuma avaliação, a nenhuma verificação e, portanto, o que nós temos neste momento é que os portugueses e os europeus não têm garantias de que a sua saúde, a sua segurança alimentar esteja a ser salvaguardada. E em relação aos transgénicos? Em relação aos transgénicos, a situação não é a mesma. Há um enquadramento legal até bastante exigente, não é o mais exigente do mundo, mas é dos mais exigentes do mundo. No entanto, o que acontece acaba por ter um certo paralelismo com os alimentos clonados, porque essa legislação não está a ser cumprida. A legislação prevê, por exemplo, que sejam feitos, antes de serem colocados no mercado, que os alimentos transgénicos sejam estudados do ponto de vista de efeitos de longo prazo. Ou seja, se nós comermos alimentos transgénicos toda a vida, o que é que nos acontece daqui a 10, 20, 30 anos, não é? Quais são os impactos toxicológicos continuados? E os alimentos transgénicos estão no mercado sem nunca terem sido estudados desse ponto de vista e de outros também, como efeitos intergeracionais, ou seja, o estudo que referiram agora na vossa nota de abertura relativamente ao impacto em ratos que foram sujeitos a alimentos transgénicos durante 2 anos, que é o ciclo de vida completo do animal e que detectou todos aqueles problemas com tumores e impactos renais e hepáticos, é um estudo absolutamente único, ou seja, nós estamos a consumir transgénicos já há mais de 10 anos, no entanto, nós só agora começamos a saber quais são os eventuais impactos de longo prazo. Portanto, mais uma vez, e tal como nos alimentos clonados, não é garantido, não está a ser garantida a saúde e a segurança alimentar dos consumidores. A nossa parceria com a Quercus traz até nós Susana Fonseca. Olá, Susana, boa tarde. De resto, a Quercus também sublinha a falta de estudos relativamente a este tema e eventualmente uma pouca informação, muitas vezes uma informação disseminada por várias plataformas, mas pouca informação acerca, por exemplo, da opinião dos europeus. À partida, e tendo em conta o número de páginas de informação, aliás, já temos tantos telespectadores a colocarem muita informação no nosso Facebook, à partida a ideia geral é que não queremos. Contudo, há, como disse, a ausência de estudos relativamente a este tema, o que quer dizer que não dá muito para comparar com outros estudos que até pudessem vir a dizer que valia a pena, não é verdade? Mas essa pode ser uma das grandes razões para os europeus serem tão críticos em relação aos europeus e também os portugueses, embora os portugueses, as respostas nestas áreas da biotecnologia normalmente são sempre um pouco diferentes e até tendencialmente abaixo da média europeia, porque temos muitas não respostas. Portanto, de facto, nota-se que em Portugal, e não só, também há outros países europeus que sofrem desse mesmo mal, mas de facto a questão da informação ou a falta dela continua a notar-se muito e, portanto, as nossas respostas têm à volta de 20% ou às vezes até mais de 20% de não respostas, o que obviamente demonstra que falta essa informação para que as pessoas possam tomar decisões. Mas, de qualquer maneira, a tendência geral, de facto, dos europeus é para recusarem, para considerarem que são perigosos. Quer dizer, ao fim e ao cabo, nós podemos olhar para a questão dos transgénicos e para a percepção que os europeus têm sobre o tema, muito numa perspectiva da própria percepção de risco, não é? Nas suas várias valências. E, de facto, entra a questão de não existirem estudos e, portanto, há muita incerteza em volta. Há também muitas dúvidas sobre quem é que são os verdadeiros beneficiários da utilização dos transgénicos e para quem é que ficam os riscos. Basta falar, e certamente iremos falar aqui hoje disso, mas quer dizer, para quem é que ficam os custos de provar que não tem transgénicos? Por exemplo, os alimentos biológicos não podem conter transgénicos, não é? Quem é que tem a obrigação de provar? Quem é que tem digamos assim, quem é que fica onerado com os custos de o provar, não é? Não é quem está a lucrar com a tecnologia, é quem quer, de facto, digamos assim, estimular estas alternativas que até muitas vezes são encaradas como mais sustentáveis, não é? Toda esta questão que também falaram na vossa peça, de como os transgénicos podem ajudar a combater a fome, quer dizer, onde é que isso está? Não é? Que as pessoas veem é que os resultados não apontam nesse sentido. A questão da diminuição dos pesticidas. Exatamente. A Margarida certamente terá alguns dados interessantes e isso não tem acontecido, não é? Portanto, há de facto todo um grau de incerteza, a própria a falta, não é bem a falta de regulação, mas, por exemplo, a Agência Europeia de Segurança Alimentar está constantemente, isto obviamente para quem acompanha o tema com mais proximidade, está constantemente a ser alvo de críticas em relação à sua objetividade em relação ao tema. Isto para um cidadão como que leia uma notícia em que isso surja, quer dizer, há uma base de confiança que é automaticamente destruída. E obviamente,
das autoridades públicas europeias ou nacionais supostamente devem ser o pilar da objetividade, não é? Para onde as pessoas se viram quando precisam de perceber, ora bem, mas isto é bom, é mau, é bom... Pronto. E, portanto, há de facto todo um conjunto de fatores que leva a que os europeus duvidem dos transgênicos e, portanto, duvidando e não vendo muitas vezes, porque isso, aliás, o último Eurobarómetro faz uma análise muito pormenorizada dos vários aspectos, as pessoas não veem, de facto, muitas vezes o interesse e consideram que, aliás, até há uma pergunta engraçada que é, os europeus estão inquietos com a questão dos OGMs. Então, é algo que não é de todo pacífico, é algo novo também, não é? E, portanto, por aí também normalmente há uma maior reatividade, mas, de facto, depois todo este contexto leva a que os europeus não queiram os transgénicos. E há depois também um outro aspecto importante, que eu acho que é uma área que necessariamente terá que intervir, que é a questão das rações animais. Portanto, nós aqui temos muita regulação na componente da alimentação direta, não é? Eu, se vou comprar um óleo, consigo saber, pelo menos o produtor é obrigado a dizer-me se está a utilizar ou não milho transgénico ou algum outro ingrediente transgénico. E isso aplica-se à restante alimentação. Mas quando eu vou comprar carne, quando eu vou comprar leite e iogurtes, aliás, não só não sei, como é muito, que se não for proveniente da agricultura biológica, o mais certo é ter. Portanto, não é? E há já estudos que demonstram como essa passagem... Portanto, há também uma passagem através, ou pode haver uma passagem através desses produtos, desses elementos, digamos assim, que são introduzidos, não é, nestas plantas na cadeia, não é? Portanto, do prado até ao prato, algures na produção. Porque a ideia, e aí, pronto, a Margarida e provavelmente outros da mesa acompanharam mais esse, mas de facto, inicialmente, o argumento foi, mas ali já não é diretamente, não é? O animal come e depois, digamos assim, nós já sabemos, vamos comer os subprodutos. Portanto, como não era diretamente logo à nossa alimentação, foi considerado que não era necessário rotular. Era quase como se fosse uma segunda ou terceira linha, não é? Exatamente. Porque é certo é que estará lá, algures, não é, na produção, e o José Vasco Mata-Fome já se estava a manifestar sobre esta matéria, até porque está aqui hoje em nome da nossa parceria com a Confagri, mas também enquanto presidente de duas associações, a de criadores de ovinos da região de Ponte Soura e também da Associação Ambiental do Alto Alentejo. E foi, de resto, até a Confagri que nos desafiou mais uma vez a olhar para este tema, porque começa a haver, parece-me, uma preocupação maior por parte dos agricultores quando se fala desta chegada tanto dos alimentos via indireta, não é? Via clonados e a chegada dos transgénicos realmente ditos. Sim, senhora. Boa tarde a todos. Já não sou o presidente da Corpsor. Peço imensa desculpa. Sou vice-presidente agora. Vice-presidente, pronto, está renomeado neste momento. Sou presidente de uma união, que é a União das Associações para o Desenvolvimento Rural, que engloba essas associações. Os transgénicos, na nossa vida, têm 16 anos. 16 anos de tempo. É muito? É muito. Mas também é pouco. Não. É muito para sabermos que aumentaram as alergias, aumentaram os cancros precoces, diminuiu a infertilidade e, cada vez mais, nós que temos o único denominador comum, e essa é a alimentação, temos que questionar. Não é a poluição, porque a poluição não justificaria isso no mundo inteiro, mas a alimentação sim. E a partir do momento que nos transgénicos começamos com o Bacillus thuringiensis. O Bacillus thuringiensis, como sabem, provoca alergias no estado normal e nós comemos alimentos transgénicos com o Bacillus thuringiensis e o que é certo é que a taxa de alergias disparou. E à nossa volta vemos não sei quantas pessoas que têm problemas alérgicos, o que não era normal, porque as alergias na população humana, e não é a minha área que eu sou veterinário, na população humana era uma coisa para 3, 4, 5%. E agora o nosso colega vai nos dizer é 20% da população. Os cancros precoces aumentaram, os problemas renais aumentaram, os cancros do fígado aumentaram. E o problema... Não necessariamente todos ligados à alimentação, não é? Eu acho que... Terá uma parte a ver, e já vamos esclarecer com essa sim, mas nós temos que falar o que era antes e o que é agora. Eu acho que a alimentação, sim, mas antes também a saúde... não se fumava tanto, antes também não se consumia tantas drogas. Não, mas a saúde, como dizem os veterinários, a saúde e a raça entra pela boca. E consoante aquilo que nós comemos, nós temos manifestações maiores ou menores a nível de saúde. Claro. Faz do alimento o teu medicamento, não é? Exatamente. Agora, o que nós vemos nisso tudo, e na Europa, felizmente há esse cuidado,
Os europeus não querem transgénicos, mas estão-nos a impingir à força. Bruxelas tem 50 mil lobistas. É tanto como Washington. E que fazem passar leis, ou fazem lobby em relação a certas leis que são contra a vontade dos europeus. E isso não pode acontecer. Claro. Como disse bem, não aumentamos a capacidade produtiva, isso não é verdade. Não diminuímos o número de pesticidas. Então, para que serve? Para ter alimentos que têm uma patente, e essas patentes é que valem dinheiro. Numa altura que nós estamos perto de uma crise alimentar, como sabem, a Índia e a China cada vez mais consomem produtos agrícolas e carne. Tem o caso de chocolate, por exemplo. O caso de chocolate vai preciso aumentar mil vezes a produção, no caso do chocolate, porque os indianos gostam de chocolate. E são muitos. Pois. Temos outros casos, como a carne de porco. A Índia, a China, que está a deslocar à volta de 1 milhão de pessoas por mês para as cidades. As pessoas têm acesso à carne e a carne de porco vai disparar. Claro. E quem é que vai beneficiar com isso? Como sabe, eles estão a desenvolver uma classe média que ganha 3 mil euros ou mais, são já quase 200 milhões, que é a Europa toda. A partir do momento que começa a aumentar o consumo da carne, os países que não a podem comprar, em que a classe média está a diminuir, não é? Claro. Vão ter dificuldades de ter e não vão poder comprar. Quer a carne, como os legumes, etc. Então, e nesse contexto é que a Europa vai ter que produzir para conseguir combater este embate alimentar. E de preferência, e é aquilo que reclamam os agricultores, de uma forma o mais natural possível e longe, com zonas livres de transgénicos. Mas falávamos de uma outra perspectiva, a perspectiva também da saúde humana. A Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo está hoje connosco através do nutricionista José Camolas. Olá, José, boa tarde. E obrigado por regressar à Sociedade Civil. Há aqui outras matérias, mas esta questão de aquilo que ingerimos, não é? Somos aquilo que comemos também. Temos, de facto, que olhar para uma progressão aumenta o nosso nível de vida, na maior parte dos casos aumenta a qualidade desse tempo de vida. Quando se soma a esta equação estes detalhes, como por exemplo o aumento de determinadas alergias, o aumento de tumores, etc., eu acho que pessoalmente é arriscado atribuir apenas à alimentação, mas haverá certamente uma parte que tem a ver diretamente com aquilo que ingerimos, não é? É um facto. Eventualmente um nutricionista terá sempre a tendência para puxar as coisas para a alimentação, mas é óbvio que a alimentação nem explica tudo, mas por outro lado permite explicar algumas coisas. E de facto 16 anos é muito tempo em termos formais, mas é muito pouco tempo em termos de evolução humana e evolução de hábitos alimentares. E portanto, se nós pensarmos na relação entre alimentos e saúde e pensarmos em alguns ajustes e desajustes metabólicos, endócrinos, por aí fora, que existem entre determinados alimentos, o seu consumo e depois respostas metabólicas, hormonais, 16 anos é um grão de areia, literalmente, neste deserto. E, portanto, se é verdade que nós estamos muitíssimo habituados, quer do ponto de vista biológico, quer do ponto de vista sociocultural, aos nossos ditos alimentos tradicionais, certamente estaremos muito pouco adaptados e teremos muito poucas baterias adaptativas para os transgénicos. E provavelmente esse é um dos problemas. E depois, de facto, já se levantaram aqui muitas questões. Quando se começa a falar de transgénicos, levanta-se esta questão de se resolver a questão da fome no mundo, de se resolver a utilização excessiva de pesticidas. O que é um facto é que ao fim destes 16 anos, aparentemente nenhuma dessas questões se resolveu. Aparentemente nós produzimos provavelmente cerca de 150% daquilo que consumimos, portanto até estamos a produzir mais do que aquilo que precisamos. Portanto é uma questão de distribuição, não é tanto uma questão de disponibilidade. Isto é, se calhar precisamos todos de pensar se existe vontade política no mundo para alimentar de facto aqueles que estão famintos e que estão a morrer à fome.
para distribuirmos melhor. E se calhar não precisamos destas grandes multinacionais para nos auxiliar a resolver a fome no mundo, até porque nós temos de ser francos e quando falamos numa empresa que produz um determinado produto, naturalmente, como todos nós, essa empresa espera receber retorno daquilo que produz. E isso é natural e são as leis da sociedade que temos e que criamos e que temos que pensar se queremos manter. Mas, de qualquer das maneiras, em termos de saúde, este artigo de que há pouco aqui se falava traz uma questão que é muito relevante na área da nutrição e da endocrinologia, que é este efeito de aquilo que se chama de disruptor metabólico ou disruptor endócrino que tem determinados componentes de alguns alimentos e que nós conhecemos há muito tempo. As crucíferas, que são algumas couves, como couve Bruxelas, por aí fora, têm um efeito potencialmente bociogénico, isto é, consumidas em excesso em pessoas mais sensíveis, podiam aumentar a ocorrência de bócio. Mas o que é verdade é que as populações foram-se adaptando a estas particularidades e nas populações em que havia mais bócio, eventualmente comia-se menos ou utilizavam-se práticas culinárias que diminuíam o risco. Aqui estamos a falar de 16 anos e muitas vezes um alimento que estamos a consumir sem saber que estamos a consumir. Claro. E, portanto, talvez aí Porque essa seja... parece-me, no meio de tudo, aquilo que mais acaba por indignar todas as pessoas que entram em contacto com o nosso programa. É a não hipótese de escolha. Porque, de facto, Margarida... Absolutamente. Não é? Absolutamente. Não há curiosamente, forma, aquilo que disse do leite já despertou aqui as nossas campanhas todas, é um não outro paralelismo que se pode fazer entre alimentos transgénicos e alimentos clonados. O processo de produção de transgénicos e clonados não tem nada a ver, é completamente distinto. Contudo, mas realmente, em termos de direito à escolha, em termos de informação ao consumidor, no caso da clonagem não há rigorosamente nada. Alguém que queira garantir que não está a levar para casa alimentos clonados, a única opção que tem é ir pela agricultura biológica. Exatamente. Mas no caso dos transgénicos, já por 2 vezes foi votado no Parlamento Europeu a proposta de rotulagem dos produtos animais, não é? Para nós sabermos se a carne, o leite, os ovos, a manteiga que nós estamos a consumir vem ou não de uma cadeia alimentar onde entraram rações transgénicas e por 2 vezes, graças a um lobby intensíssimo por parte da indústria, essas propostas foram chumbadas e, portanto, os consumidores neste momento continuam sem saber onde estão 99,9% dos transgénicos, porque em termos de consumo direto só há uma pequena fração de óleos transgénicos no supermercado, não há mais nada. Claro. E, de facto, os transgénicos estão a ir... Há milhões de toneladas de transgénicos a entrar em Portugal todos os anos, mas estão a ir para as rações e os consumidores não têm nenhuma informação que lhes permita distinguir entre o que é que tem e o que é que não tem. Porque houve uma polémica muito recente por causa do mel. Sim, passa-se uma coisa muito semelhante. De facto, o que nós verificamos ao longo desta década e meia é que os transgénicos beneficiam da falta de informação. E, portanto, quando há transgénicos visíveis, os consumidores podem escolher e não consomem e o mercado acaba aí. Onde não há informação, os consumidores não têm hipótese de distinguir e discriminar contra o consumo de transgénicos e, portanto, os transgénicos aí florescem. E o que é que se passa? Em Portugal e, aliás, no resto da Europa, nós temos apicultores que têm as suas colmeias sem saber, porque não sabem onde é que estão localizados os campos onde são cultivados plantas de milho transgénico, que, portanto, por causa da localização das colmeias, estão a conduzir a que o mel tenha pólen transgénico. O que é que isso significa? Não é só cá em Portugal, na maior parte dos países europeus que cultiva transgénicos, essa informação não existe. O que é que acontece? O Tribunal Europeu de Justiça decidiu há pouco tempo que o mel que tenha pólen transgénico é ilegal. Não pode ser comercializado e tem de ser feita o acompanhamento e a verificação de forma a que os consumidores não estejam a consumir pólen transgénico, porque o pólen nunca foi estudado em termos de segurança, não é? Neste momento, mais uma vez, a Comissão Europeia, que nunca viu um transgénico de que não gostasse, está a arrastar os pés e a evitar pôr em prática medidas que garantam, de facto, a saúde de quem quer comer um alimento que, à partida, tinha que ser saudável, não é? Portanto, no caso do mel, nós provavelmente iremos assistir a um confronto muito interessante, porque, de facto, as abelhas conseguem
polinizar e recolher pólen de 100 km quadrados. Uma colmeia facilmente cobre 100 km quadrados. Muito cuidado que existe. Portanto, não há distâncias de segurança que consigam garantir pólen. Portanto, isto é uma incompatibilidade muito grande. Não há coexistência possível. Portanto, vamos ver quem é que tem mais força. Se são os agricultores que querem produzir transgénicos em Portugal, se são os apicultores que querem garantir mais-valias para o mel, que em grande medida em Portugal é exportado, não é? Exatamente. Portanto, é sujeito até a um escrutínio maior do que se fosse só para o mercado interno. Mas não deixa de ser interessante esta questão do terreno, porque é muita argumentação que é usada, não é? As tais faixas de terreno livres de transgénicos, portanto, que seriam, à partida, uma barreira quase de segurança em relação às plantações sem qualquer organismo geneticamente modificado. Mas, de facto, basta mudar o vento. A legislação foi pensada exclusivamente para evitar que o pólen chegasse a outros campos de milho. Não contemplou a questão das abelhas, do mel e da ou apicultura. eventualmente haver uma tempestade. Não podemos esquecer os fenómenos meteorológicos que mais extremos, que não são previsíveis. Olha, o dengue. Exatamente, não é? Exato. Não é? Mas esta é uma matéria que os agricultores têm vindo a reclamar, nomeadamente aqueles que, acima de tudo, querem continuar com o seu regime de agricultura natural, ou chamemos natural, convencional, ou até mesmo a biológica. As zonas livres de transgénicos sentem que esta vontade está a ser garantida ou não? Eu ia falar uma coisa em relação às abelhas. Há um inseticida que foi proibido agora em França, não sei se sabe, provoca a desorientação das abelhas. Em Portugal ainda é comercializado. E quando demorou cerca de 3 ou 4 anos a determinar a causa e efeito, imagina a pressão que houve para que isso acontecesse. No restante acontece o mesmo, é uma questão de lobbying. As pessoas, quando nós falamos nos transgénicos e nas zonas de segurança, eu não acredito em nada, porque se fosse assim, a contaminação não tinha progredido como progrediu até agora. E o que é facto é que tem progredido muitíssimo. E esse não é um fator... Eu acho que vale a pena acrescentar aqui, se me permite, fazer um parênteses. A legislação em Portugal prevê a criação de zonas livres de transgénicos, mas é só até ao dia em que um agricultor decida cultivar transgénicos. Portanto, não é uma legislação no sentido impositivo, que as pessoas pensam que é normal, uma lei obriga ou proíbe. Mas não, as câmaras podem, de facto, declarar zonas livres, mas elas só podem vigorar até o momento em que chega a primeira semente ao chão e depois, a partir daí, os transgénicos valem mais do que qualquer decisão camarária. Eu acho que é uma coisa que não se entende, porque nós devíamos estar ainda num princípio de segurança. Os estudos que foram feitos não são conclusivos. Isso foi como o tabaco também não provocava nada, não provocava cancro. Nós agora sabemos que provoca e fumamos se queremos. E os transgénicos têm que ser exatamente a mesma coisa. Os estudos têm que ser exaustivos e têm que ser, não podem ser feitos por quem os produz. Pois, porque é outra das grandes questões, não é? E é uma das grandes questões por parte dos nossos telespectadores. No fundo, falava dos estudos, mas, Susana, os estudos a que temos acesso, a dúvida é quem é que os patrocina também, não é? Sim, na generalidade dos casos é, de facto, a indústria interessada nos transgénicos que patrocina, mas o mais interessante ainda, quer dizer, que eles tentem. É quase como o José dizia, pronto, é normal, não é? Eles tentam fazer os estudos para justificar os seus produtos, mas que as autoridades públicas permitam que seja esse o critério, quer dizer, e com estudos de curtíssima duração, que esse seja o critério que é depois utilizado para autorizar ou não a entrada em circulação de um determinado produto, um transgénico, é de facto ainda mais gritante, não é? Essa questão do conflito de interesses dos cientistas que estão nas entidades oficiais é uma coisa que se tem vindo... É um padrão que se verifica neste momento na União Europeia. O que se passa e que nós temos verificado, seja na Autoridade Europeia de Segurança Alimentar, seja, por exemplo, agora num parecer das academias francesas, temos verificado isso. Vai-se ver quem de facto está a assinar os documentos e são pessoas que recebem dinheiro da indústria, têm colaborações de investigação com a indústria, têm patrocínio... Autorizaram, em alguns casos, exatamente, estão envolvidos nas autorizações e, portanto, obviamente, não deviam ser juízes em causa própria. Portanto, o dinheiro corrompe, eu acho que ninguém tem dúvidas sobre isso e a indústria tem muito dinheiro e, portanto, não é difícil que as pessoas se sintam um bocado inibidas porque sabem que
sabem, no fundo, quem é que passa o cheque ao fim do mês, não é? E, portanto, Mas o que muita gente, no fundo, também reclama é que, ao não haver estes estudos, ou haver estudos apenas em animais e não haver diretamente em humanos, há em células, mas não diretamente nos humanos, portanto, estes 16 anos não deram tempo para tirar conclusões. Não é bem assim, os estudos eu estou a usar os argumentos. Alguém tem de fazer aqui um bocadinho a advocacia. Exatamente. É que se não havendo esses estudos que comprovem que há efeitos negativos em quem os ingerir, à partida também não se pode levar a concluir que isso nunca vai acontecer. É verdade que nós nunca podemos ter a certeza absoluta de segurança, não conseguimos ter o risco zero. No entanto, podemos ter mais ou menos aproximação. E o que é que se passa neste momento? Neste momento, os estudos que servem de base à autorização de transgénicos na União Europeia são estudos a 90 dias. Que, do ponto de vista do ciclo de vida dos ratos, corresponde à entrada na idade adulta. Portanto, nós só estamos a ver o impacto na infância e adolescência. Ora, nós, quando consumimos, não queremos só saber o que é que faz às crianças e aos adolescentes, queremos saber o que é que faz durante a vida ativa, a idade adulta e durante a terceira idade. Mas isso não sabemos, isso nunca é estudado. Portanto, não há, é como se só estivéssemos preocupados com o curto prazo. E aquilo que nós verificamos, curiosamente, é que, de facto, o estudo que foi agora publicado em setembro, realmente, nos primeiros 90 dias, quase não detectou impacto. Portanto, nos primeiros meses de vida dos animais, a coisa correu mais ou menos bem, enfim, com poucos sintomas de que iria correr tão mal a seguir. Eu até trouxe umas imagens, não sei se querem aproveitar para as passar, mas o que é que nós temos? Temos que, a partir dos 4 meses, portanto, a partir dos 120 dias, nós começamos a ter o aparecimento de tumores com muito mais frequência, com um tamanho muito maior. Dos ratinhos estudados? Em quase todos os grupos estudados e sempre por comparação com os controles, não é? Portanto, há os animais de controle que comem o milho normal, milho que não é transgénico. Aliás, eu devo dizer que este estudo foi feito com milho que está neste momento autorizado na União Europeia. Portanto, é milho que está a ser utilizado livremente, a ser comercializado e importado. E o que é que nós temos? Temos, então, animais que desenvolvem tumores muito mais cedo do que os animais de controle, portanto, 600 dias é uma diferença enorme, é quase é quase a vida toda dos animais, não é? Portanto, nós temos uma frequência muito maior de tumores, um número de tumores por animal muito maior, enquanto que os animais de controle também desenvolvem tumores, porque nós, na nossa velhice, muitas vezes também temos tumores espontâneos, não sabemos de onde é que vem. Exatamente. Portanto, os animais de controle também desenvolvem tumores, mas neste caso houve animais de teste, que comeram milho transgénico, que tiveram de ser eutanizados, tiveram de ser mortos. Do ponto de vista legal, era obrigatório matá-los, porque os tumores eram de tal dimensão que os animais não conseguiam respirar, os animais não conseguiam digerir, portanto, estavam completamente alterados pelos tumores. Claro. A descrição em si já não é muito agradável, não é? Só para alertar, porque vamos mostrar as imagens não são particularmente bonitas, portanto, se tiver algum tipo de sensibilidade a estas imagens, os animaizinhos não estão em bom estado. Mas se me permite acrescentar, há uma coisa, um fator que é comum, um denominador comum é que nos machos afeta essencialmente o fígado e o rim e nas fêmeas as glândulas mamárias. Exatamente. E isso aí é determinante no resultado que vem a seguir. E quando nós fazemos, transportamos para os humanos, e nós temos que pensar uma coisa, de que é que se alimentam as células? De cadeias de DNA. Se as cadeias são transgénicas e alteradas, não é? As células, quando se alimentam dessas cadeias, têm alterações, porque para já não são fixos. O resultado disto tudo é o que se está a ver, e acho que parece-me evidente. Eu queria transportar isto para a saúde humana. É claro que aquilo que vamos ver, mais uma vez alerto, para pessoas que tenham alguma sensibilidade e gostem particularmente de ratinhos, as imagens podem chocar, não é? Por meio segundo fazia também o papel do advogado do diabo e dizia qualquer coisa como isto. Nós todos aqui sentados à mesa, com certeza, estamos perfeitamente disponíveis para ver investigação de qualidade que nos prove o contrário daquilo que estamos aqui a dizer. E mais do que isso, era muito, muito importante para todos nós que, de facto, aquilo que eram os pressupostos de base, que é contribuir para a redução da fome do mundo, contribuir para a melhoria nutricional dos produtos finais, diminuir determinados riscos, diminuir, por exemplo, a utilização de determinados pesticidas que nós sabemos, porque neste estudo
estamos a falar de milho transgénico num grupo, estamos a falar de milho transgénico tratado com um herbicida específico. Exatamente. Curiosamente produzido pela mesma multinacional que produz o milho transgénico, e ratinhos que só comeram o dito herbicida, ou um grupo de controle que comeu milho não transgénico. E quando nós estamos a falar destes grupos, deste conjunto de grupos, e verificamos que o herbicida é mau, mas o milho transgénico sozinho, sem herbicida, é igualmente mau, nós estamos a dizer aqui algo como isto. E talvez seja por isso que nos primeiros tempos não aparecem aquele tipo de alterações. É que a nossa capacidade celular de renovação e, sobretudo, a nossa capacidade de destruir células disfuncionais, aquilo que se chama a apoptose autoinduzida, a morte celular programada, é muito maior quando somos muito jovens e vai-se reduzindo com a idade. Isto é, nós não envelhecemos por acaso, envelhecemos porque as nossas células vão tendo menor capacidade de se replicar, vamos tendo menos capacidade de destruir as células que estariam alteradas do ponto de vista do seu código genético ou do ponto de vista funcional, e a grande parte das neoplasias decorrem exatamente disso, a um determinado momento nós termos perdido capacidade de eliminar células, porque todos os dias nós produzimos células neoplásicas, todos os dias circulam na nossa corrente sanguínea, em determinados tecidos, nós desenvolvemos células neoplásicas, teremos a capacidade de as matar à nascença. Exatamente. Aliás, havia um milho transgénico que tinha uma característica, que era o Terminator. Não é? E isso aí, se funciona nos animais, e eles se retiraram por causa disso, não é? Nos humanos funcionaria com certeza. Mas por exemplo, mais uma vez, esta questão ligada a fazer uma mutação em determinados alimentos de forma a que eles fiquem, por exemplo, mais ricos a nível nutricional. Eu lembro de algumas experiências em relação ao arroz. Pois, mas eu posso explicar do arroz dourado. Pronto, mas Ou da batata doce. Eu olho para isso sempre como uma falsa solução. É uma falsa solução, quer dizer, nós não queremos dar arroz com uma vitamina X, nós queremos, normalmente era para direcionar a populações subnutridas, portanto, e com problemas, nós temos, para resolver o problema de base, o que nós temos que fazer é trabalhar aquele contexto, há pouco até se falava, já não sei quem referiu que nós produzimos, penso que foi o José, muito mais alimentos do que o precisamos e que podíamos distribuir. Mas um dos grandes problemas para resolver a fome não é tanto a distribuição da comida que é feita, capacitar localmente para a uma produção. Porque, aliás, quando nós muitas vezes doamos, não é? Porque somos os europeus, portanto, têm excesso, doam a outros países em desenvolvimento, muitas vezes o que nós estamos a fazer é perturbar o mercado local e a impedir o desenvolvimento da agricultura local. A pescar. Exatamente. Sim, exatamente. E dificulta aqueles que tentam pescar. Quer dizer, uns não começam a pescar e uns estão a tentar pescar e não conseguem, não é? Ou melhor, têm o peixe, mas ninguém o compra. E, portanto, a resolução do problema da fome não é uma resolução não se resolve pela alimentação. É um conjunto, digamos assim, de medidas que têm que ser implementadas. E a própria questão dos transgénicos, quer dizer, a agricultura local, as variedades locais, o trabalhar... Eu recordo-me de ver um programa na televisão, um documentário, em que bastou ir lá alguém com uma formação básica e trabalhar, por exemplo, porque era um solo muito alcalino e, portanto, isso impedia determinado tipo de produções. Eles juntaram ali um aditivo, pronto, eu já não me recordo o que foi, para compensar essa característica do solo e logo aí conseguiram melhorar. Ou seja, o aconselhamento local, se as políticas forem mais dirigidas para aí do que andar a patrocinar transgénicos, resolvem provavelmente muito mais os problemas, porque essa ideia de agora vamos dar o arroz ou a banana, também acho uma ideia de pôr uma banana com não sei o quê. Quer dizer, as pessoas tinham que consumir também não sei quantos quilos de arroz e não sei quantas bananas por dia. Mas a questão do arroz dourado, quer dizer, não se põe ainda porque ainda nunca saiu. Sim, pronto, mas não está comercializado. Saiu. Na Tailândia até ofereceram essa patente. Não, e era preciso mas não está comercializado. Não está ainda comercializado. O que nós temos neste momento no mercado, objetivamente, isto são dados da indústria, é 99% de transgénicos de dois tipos, ou do conjunto dos dois. Ou são transgénicos que são tolerantes a herbicida e, portanto, permitem uma aplicação acrescida de herbicida durante o ciclo de vida da planta, ou então são transgénicos que produzem eles próprios o inseticida e, portanto, evitam que o agricultor tenha de pulverizar inseticida. O que é que isto significa? Isso, curiosamente, é um estudo, um artigo científico que saiu também em setembro. Setembro foi um mês asiático para os transgénicos,
Porque o que é que nós verificamos? Verificamos que nos Estados Unidos, em pouco mais de uma década, por causa dos transgénicos, são números acima de qualquer suspeita, o crescimento da utilização de pesticidas em geral foi de 7%. Portanto, isto é um crescimento absolutamente exorbitante para o número de anos em que ocorreu e foi por causa dos transgénicos conduzirem a um maior consumo de destes químicos, destes fármacos. O que é que se passa? Não só, portanto, nós estamos a comer alimentos que têm maiores resíduos destes químicos, como neste momento, por causa de um dos grandes problemas dos transgénicos neste momento nos Estados Unidos, que é o aparecimento de resistências, pragas resistentes. Que se falava desde o início. Que já estava previsto, está nos livros, não é? Mas neste momento está a concretizar-se e o que é que está a acontecer? Os agricultores, os produtores estão a ser obrigados a recorrer a pesticidas muito mais tóxicos que já tinham sido abandonados. Coisas como o 2,4-D, coisas altamente venenosas. Mas supostamente, à medida que a investigação para os organismos geneticamente modificados ia avançando, haveria uma eliminação total dos chamados resíduos poluentes ou tóxicos, ou seja, a vida ia ser mais ecológica. Mas isso é um cenário que não se concretizou. Pois, mas nós vamos apenas em 16 anos. A ideia é, será que depois de 16 anos isto evolui para esse cenário mais verde? A tendência, neste momento, é um crescendo do consumo de pesticidas. Portanto, está ao contrário de tudo aquilo que poderíamos defender. E não é só a quantidade total, é a toxicidade envolvida desses químicos. Portanto, não há, neste momento, nenhum fator no horizonte que possa alterar essa toxicidade tendência. Que altera o nosso metabolismo humano. Há aqui várias nuances, não é? É percebermos se esta alteração genética depois se reflete em alteração genética celular, por um lado, depois todo o conjunto de tóxicos que são introduzidos na cadeia alimentar em cada vez maior quantidade e, pelos vistos, em cada vez maior toxicidade, que efeitos eles têm, e nós sabemos classicamente que muitos pesticidas têm efeitos muitíssimo nefastos a todos os níveis, nível neurológico, nível endócrino. Basta pensar qual é o objetivo deles. O objetivo desse tipo de produtos é matar. Não é para matar, não é para nos matar diretamente, mas claramente é um produto que é colocado, quer dizer, não é como outras substâncias químicas que às vezes se descobre que até têm um impacto, por exemplo, nas camisolas que nós compramos, nos produtos eletrónicos, descobrimos depois a substância, pronto, tem um efeito, por exemplo, desregulador endócrino ou outro, qualquer. Mas neste caso não, quer dizer, o efeito direto pensado, não é? E investigado é para, de facto, ter esse impacto. E é um fator... calmo já. Mas há aqui um fator que eu estava a querer dizer, que eu acho que também é muito importante. É porque cada vez mais, para além da dose, é até o próprio momento em que nós temos contacto com um determinado químico, não é? E nada disso é integrado. A questão de se nós, por exemplo, as mulheres grávidas, as crianças, a altura da puberdade, a terceira idade, nós temos, digamos assim, janelas de vulnerabilidade que estão absolutamente provadas em termos científicos, mas que depois não estão integradas na regulação. E, portanto, para todos os efeitos, quando falavam há pouco que só se estudava a parte da infância e da juventude dos ratos, quer dizer, aí está, estuda-se mal, não se estuda, nós temos de fazer estudos prolongados, mas perceber que, de facto, há janelas na nossa vida que são críticas, e isso não está a ser integrado. E há vou só juntar mais este aspecto, que eu acho que há uma grande falta de... não é, como é que eu ia dizer, acho que coerência. Não é coerência. Acho que nós tendemos a acreditar muito na evolução científica, somos, eu não queria dizer modestos, não é modestos que eu queria dizer, mas é humildes naquilo que de facto nós sabemos sobre aquilo que estamos a fazer, não é? E aquilo que estamos a alterar. E acho que isso, eu sei que a palavra humilde muitas vezes não é bem entendida, mas é humilde, de facto, nós temos que ter a noção, e eu recordo-me até uma vez, penso que foi um artigo da Margarida que eu li, eu tenho essa ideia, quer dizer, é aquela ideia, parece que nós sabemos tudo sobre os genes, e que mexemos, e este está silencioso, e este não se manifesta, e vamos mexer e metemos este aqui, e vamos ter este efeito, só que há muitas coisas que nós ainda não percebemos na área da genética. Do que humilde, se calhar, não é? Nós somos arrogantes, portanto, deveríamos ser humildes. Exatamente. Que é a memória genética que não se quantifica, nem se consegue neste momento determinar. Aliás, por isso, quando tem um filho que parece com o pai em termos de feitio, não é, ele herdou,
herdou geneticamente, mas herdou uma coisa que é a memória genética. Uma cadela, quando vai parir, sabe o que é que tem que fazer porque tem a memória genética. Isso está a ser provado agora e é muito importante porque quando nós falamos em vírus que são usados para fazer os transgénicos, como é o caso do vírus da SIDA, que é usado para fazer transgênese, para entrar dentro das células, nós não sabemos o que é que estamos a criar, porque há uma parte que é a memória genética que não é quantificável nem é E daí determinante. a importância de uma campanha que eu quero falar a seguir, que é a campanha pelas sementes livres, no fundo é não alterar esta memória genética das próprias sementes, e este banco de sementes livres é algo que a Quercus tem vindo também a defender, e não só. Uma plataforma, aliás, temos aqui muitas perguntas, nomeadamente a questão da plataforma, a plataforma que hoje estamos a passar em rodapé, é a plataforma Transgénicos Fora, no fundo composta por pessoas que em nome individual ou enquanto representantes de associações e outras entidades oferecem voluntariamente o seu tempo e os seus conhecimentos para que haja uma informação coerente, até porque de facto há muita informação dispersa, Margarida, e por isso a importância desta página que nos pediu também para, no fundo, falarmos aqui no programa. Há uma pergunta em relação a este tema do Bruno Lopes. O que acontecerá se as culturas forem todas infectadas com os genes modificados e não conseguirmos separar uns dos outros ou sequer recuperar o genoma original dos alimentos? Isso é uma pergunta muito curiosa, Exatamente. porque nós já temos a resposta. Se olharmos para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Argentina, para alguns outros países, Para a Tailândia, nós sabemos também tem, exatamente o que é que vai acontecer em Portugal. Passado uns anos de cultivo generalizado de transgénicos, as sementes base, as sementes na origem, quando se compram sementes, já não se conseguem garantir sementes que não estejam contaminadas. Ou seja, o que a história recente nos ensina é que onde entram os transgénicos, desaparecem os outros tipos de produção. E tudo termina quando as sementes ficam contaminadas com transgénicos, porque a partir daí não há como fazer uma agricultura diferente. Claro. Daí realmente a importância de nós valorizarmos a nossa biodiversidade agrícola e garantirmos a proteção das nossas variedades locais, tradicionais, muitas vezes usadas ainda em núcleos familiares, que é uma coisa que precisamente a legislação portuguesa relativa aos transgénicos exclui expressamente. No que toca ao fundo de compensação, relativamente à compensação contra contaminações, que é uma coisa que está prevista em Portugal, é expressamente excluída a compensação de pessoas que tenham variedades regionais antigas que venham a ser contaminadas. Precisamente porque é que é excluído? Porque limpar uma variedade dessas é próximo de impossível. Mas a nossa Ministra da Agricultura, este ano, estava a passar um projeto em que os agricultores, para receber as ajudas, só podiam usar sementes certificadas, e houve um grupo de agricultores que falou com a Ministra e ela cedeu, no sentido de que isso não podia acontecer, porque as sementes produzidas em pequena quantidade não eram suficientemente lucrativas para serem certificadas. Claro. Portanto, e nós íamos Pois não têm as características da homogeneidade. íamos as acabar com o características. património genético. E a Exatamente. nossa Ministra foi sensível a isso e isso não aconteceu. Este é o exemplo de que é possível sensibilizar as pessoas para este tipo de situação. Como aquela promessa da biodiversidade, que é uma coisa que eu não entendo, que os transgénicos pregam. Biodiversidade em quê? Se ficam 2 ou 3 variedades e são todas transgénicas. Portanto, não há biodiversidade. Claro. Então, todas as questões que foram postas em relação aos transgénicos não se cumprem. Embora eu tenha agora de falar de outra maneira, que é nós estamos a falar de alimentação. Eu acho muito bem que se investigue os códigos genéticos, que haja progressos da genética. É fundamental que haja, e a Europa não pode estar atrás dos outros. Não podemos comercializar nem pôr coisas ao ar livre, não é? Que não conseguimos nem controlar, nem entendemos. Claro. E as coisas são feitas, o medicamento demora 10 anos a fazer, ou 20 anos, com os testes. Então isto aqui que é feito em cima do joelho, não é a única área em que isso acontece, infelizmente. É porque esta parte, pronto, é a alimentação e nós sabemos que a alimentação de facto é algo muito direto. Mas a questão da nanotecnologia sofre o mesmo problema. Claro. A questão das substâncias químicas em geral, portanto, retirando a parte da farmacêutica, não é? Da parte farmacêutica, só muito recentemente, com a nova política europeia, o REACH,
é que foi regulada, porque nós tínhamos... E mesmo assim só uma pequena e ao longo de muito tempo, e com imensos problemas nos dossiês que agora estão a ser apresentados. Aquilo, pronto, voltando um bocadinho às sementes, esta campanha de... não, porque eu sei que é um assunto importante e que poderíamos desviar, porque há outros... A genética, de facto, já não é aquilo que era há 20 ou 30 anos. Mas em relação às próprias sementes, há uma campanha que defende precisamente, aí sim, preservar sementes a biodiversidade. Tem uns logotipos maravilhosos. Os logotipos e há uma associação em Portugal, a Colher para Semear, que se Exatamente. dedica exclusivamente também à identificação e recuperação dessas variedades. Eu acho evitar que se para fazer um percam no banco, tempo. acho que é fundamental. Não é por acaso que todas as companhias que neste momento lucram e estudam e produzem transgénicos estão na Amazónia